E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira, sou desenvolvedor sênior na Axin e sou um dos embaixadores aqui da Space Squad e a gente está hoje num episódio muito especial. Toca aí, Ali. E aí, pessoal, eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e também sou embaixadora do Space Squad. E o Space Squad, para quem não conhece, é um grupo de pessoas, uma comunidade da Rocket City que está aí na comunidade para compartilhar conhecimento. A gente tem diversas iniciativas, como os Space API no Discord da Rocket City, os posts no blog, meetups por todo o Brasil e também o podcast, que é o que você está ouvindo ou assistindo agora, beleza? A gente tem diversas outras iniciativas que você pode dar uma olhada se você acessar no link da descrição, que tem a nossa página e tem também o Instagram do Space Squad para quem quiser dar uma olhada no que a gente está fazendo ultimamente. Tem várias outras pessoas que participam e no site dá para ver o rostinho bonito de todo mundo e também dá para enviar o seu formulário de inscrição, caso você queira fazer parte desse grupo também e quem sabe aparecer no episódio do podcast aqui com a gente, né? Eu vou passar para o Taveira de novo para ele dar um pequeno resumo do episódio para vocês. Fechou. Para quem ainda não viu no título, o convidado de hoje é o Wesley Williams, então é o criador da Full Cycle. O episódio de hoje foi incrível, a gente conseguiu entender um pouquinho mais o que passa na cabeça dele, como ele começou na carreira, o que levou ele a entender e gostar de programação, como ele continuou ali, o que um programador precisa saber. Então, quando ele precisa aprender as coisas mais avançadas, se é no começo, se é no final, que linguagem ele precisa aprender, se tem uma, se ele devia aprender todas. Então, a gente vai entrar em alguns assuntos assim, e vai falar também do curso dele, de como ele criou esse curso, o que levou ele aí para a área de educação, a criar um curso, até algo pelo MBA e até conseguir o Uncle Bob para fazer parte do MBA dele. Então, a gente cita algumas coisas aqui, fala bastante coisa nesse episódio, é um episódio bem informativo. Então, se você tem algum interesse em começar na área, recomendo que você preste bastante atenção. Bom, vamos passar para o Wesley então para ele poder dar uma introdução. Pode ficar à vontade, Wesley. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Wesley, eu trabalho aí nessa área de TI já faz um bom tempo aí, já faz mais de 20 anos, e eu tive a oportunidade de passar por diversos tipos de desafios durante esse tempo, desafios focados aí tanto em performance, em linguagem de programação, problemas totalmente diferentes, e conforme o tempo foi passando, eu também acabei focando bastante também nessa área de educação. Tá? Então hoje eu tenho algumas empresas, eu acho que a maioria das pessoas me conhecem pela Full Cycle, tem um canal no YouTube, Instagram, então dá uma buscada lá e eu não tenho dúvidas que vai ser um baita prazer poder bater um papo com a galera aqui hoje. Fechou. Boa, Então, bora pro episódio. bora para o episódio. E aí, Wesley, conta um pouquinho mais pra gente da sua trajetória e como é que você começou no mundo de desenvolvimento até chegar onde você está hoje. Bom, vamos lá. Eu comecei a mexer com programação, desenvolvimento no final dos anos 90, mais ou menos. Na real, a minha mãe é professora de português e naquela época ela começou a pedir para eu digitar as provas dela. Olha que coisa louca, né? E, e o mais louco de tudo isso é que no começo eu datilografava, eu não sei se vocês manjam máquina de escrever, né? Tinha mimeógrafo, uma parada de coisa, daí a gente teve um computador, meu pai comprou, eu lembro, e de uma forma bem sofrida, viu, galera? Não vim nenhum de berço esplêndido, cheio de grana, muito pelo contrário. E depois disso, eu comecei a digitar as provas. E eu via que a minha mãe o tempo inteiro ficava ali se matando para fazer média de aluno. E daí eu comecei a fuçar e falei, poxa, como que eu consigo fazer ela calcular essas médias? Aí eu comecei a desenvolver uns programas que naquela época era em Basic, eu não lembro, alguma coisa desse tipo. E no final das contas, tá, galera? Ela nunca usou meu programa, tá? Essa é a realidade. Mas me gerou aquela pegada de, poxa, eu consigo fazer uma coisa. E eu acho que a ficha caiu comigo quando um dia eu tava naquela pegada de jogo, e o meu primo chegou e falou assim, cara, sabia que o computador é um cara mais burro do mundo? E daí eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, porque ele faz tudo que você manda ele fazer. E no jogo é o contrário. Ele manda você fazer isso. Então você é mais burro que o computador.
Cara, eu sei que é uma coisa meio bizarra falar isso. Na época fez muito sentido pra mim. E daí eu falei, eu quero aprender a mandar no computador. E daí eu comecei a correr atrás até que eu entrei numa escola de programação para aprender Pascal. E daí foi aí que começou a minha jornada, né? O tempo foi passando, aí começaram as coisas de internet, né? Naquela época eu usava BBS para acessar, não sei se vocês já usaram, já viram falar. E daí eu comecei com a história de criar site, desenvolver página, eu queria ser hacker, lia, né, os livros de hacker, o Kevin Mitnick, né, que infelizmente faleceu esses dias aí, era fã, queria virar hacker, aquelas coisas todas. E daí eu comecei a criar site e depois eu comecei a entrar naquele mundo de site com programação, né? Então naquele momento o PHP estava começando a aparecer, era a versão 3 do PHP, né? Não tinha orientação a objetos, não tinha nada dessas coisas que a gente está acostumado hoje. Tinha também o ASP.3 da Microsoft, tinha uma outra linguagem também naquela época que era se eu não me engano, era da Macromedia, que ela foi comprada pela Adobe, que chama Code Fusion. Não sei se vocês já ouviram falar nessa linguagem. E aí eu comecei a mexer, peguei o gosto ali bastante por PHP. E, cara, eu fui PHPzeiro por muitos anos. Acompanhei, assim, o crescimento, acabei sendo o primeiro centro de treinamento oficial da Zend no Brasil, na época. E passei por diversos projetos, desde projetos usando hardware, com computação, a parte de vídeo também, né, computação visual. Passei a desenvolver sistemas de BI, na época os sistemas de BI, como a gente conhece, não existiam, então a gente criava esses sistemas naquela época, e depois as coisas foram passando, comecei bastante, mexi com C#, mexi com Java, mexi com Python, hoje em dia eu trabalho bastante com Go, né, e galera, é mais ou menos isso, né, estamos aqui hoje, nos dias de hoje, né, deu para dar uma brincada, tá? Deu para passar por algumas linguagens aí, deu para ganhar um pouquinho de experiência aí, já faz quase 20 anos, mais de 20 anos na realidade. Caramba, que massa, cara. Seu começo é muito parecido com, pelo menos o meu, acredito que o da Ali um pouco, que é de você ir procurar, descobrir que dá para fazer alguma coisinha ali, se empolgar, ver como vai fazer mais e se interessando realmente pela programação, sem muito objetivo, só ir fazendo coisa ali para resolver um problema próprio, eu acho que é incrível e, bom, deu para ver que deu muito certo para você. Então, acho legal entender um pouquinho desse seu começo até onde você cresceu. E, pô, VBS é. E tem um parênteses que eu queria fazer, tá? Eu sempre fui eu tava até esses tempos atrás, achei até meu boletim de 99. E, cara, eu era um aluno muito ruim, tá? E não era aluno ruim de não me comportar na sala, nada disso, tá? Eu era uma pessoa boa, sabe? Ia na aula, não desrespeitava o professor, conversava e etc. Mas eu mandava muito mal em exatas. Muito mal. Eu lembro que no meu primeiro colegial eu fiquei com 3 no primeiro bimestre, 4 no primeiro bimestre de matemática, física, química, tudo nota ruim, e eu sofri muito, cara, sofri muito. Mas naquela época, tipo, como eu não tinha nenhuma referência na realidade. Naquela época você meio que não tinha aqui internet direito. Não tinha curso, não tinha nada. Tinha livro que você comprava e não falava inglês e todas aquelas coisas. Então eu não tive muita referência. As referências que eu tive era meu professor e etc. E nunca tinham falado alguma coisa assim para mim. Olha, você precisa ser bom de matemática para trabalhar com programação. Porque se tivessem falado isso no primeiro dia, eu já nem ia tentar a programação. Porque eu sempre soube, né, que eu tinha muita dificuldade com matemática. Então, quando começaram a falar isso depois, eu falei, putz, cara, se alguém falasse isso para mim, eu nem tinha começado. Então, uma dica aí para quem tá começando aí no mundo da programação, não fique incomodado com isso. Obviamente que chegou mais ou menos ali, meio que no meio da minha carreira, eu comecei a ter alguns desafios, tá? E esses desafios não eram tipo CRUD, né? Não era fazer uma busca no banco de dados, né? Eu peguei projetos tipo da bola inteligente de vôlei,
que você tinha que ver se bateu dentro ou fora, e você tinha que conseguir calcular se aquela manchete que o cara deu foi a manchete mesmo, ou pegou no chão, e de acordo com o ângulo que a bola sobe, a desaceleração que a bola sobe, você tem que conseguir dizer se ela bateu no chão ou não. Quando eu comecei a ter esses tipos de problema, eu falei, puta, tô fudido, porque eu sou ruim de matemática. Né? Mas até então eu já estava no projeto, então tinha duas opções naquele momento. Uma opção era sair do projeto. Né? E, porra, era um projeto de visibilidade nacional, internacional e etc. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tirar o meu atraso. E daí foi a partir daí que eu tive que começar a estudar por mim mesmo a parte de estatística, cálculo, álgebra, todas aquelas coisas que normalmente a gente acaba vendo na faculdade de ciência da computação, cuja eu não fiz ciência da computação. Eu sou formado em tecnologia e mídias digitais, que é um curso que tinha na PUC que nem existe mais ainda. Né? Então, e a gente não tinha esses fundamentos de matemática que, para esses tipos de problema que eu tive no meio da minha carreira, fizeram muita falta na hora. Então, eu sofri demais. Na época de fazer sistema de BI também, mesma coisa. Tinha um domínio muito complexo na área contábil, eu ruim pra caramba de matemática, e tinha que ajudar a fazer o sistema bater nos números, nos detalhes, nos centavos. E aí? Como é que funciona? E aí dá-lhe matemática de novo. Então, assim, eu acho que você não precisa, por exemplo, ser um gênio em matemática. Eu não acho que você precisa necessariamente ser bom em matemática, mas conforme você for tendo a sua jornada no meio da computação, né, você vai sentir que existem problemas que vão muito mais além daquela consulta no banco de dados, naquele CRUD, naquela interface que você fez, naquele back-end que você achava que estava sendo performático. Então, eu acho que fica a dica aí pra galera. Eu acho que tem vida antes da matemática e depois da matemática e coisas desse tipo, mas, ao mesmo tempo, tô falando de um cara que você manda eu fazer uma conta besta, eu vou fazer na calculadora, porque, cara, eu sou muito ruim de fazer conta de cabeça. Eu tenho alguma limitação nessa parada que eu não sei até hoje, se bobear até psicológica, mas tá aí a dica também pra galera que fica, às vezes, encabulado com essa história de ser de exatas. Eu sou um cara que eu adoro escrever, adoro ler, sou músico, faço tudo que é de humanas, fazia teatro e, no final das contas, eu trabalho na área de exatas. Né? Então, fica a dica aí pra galera também. É interessante que, às vezes, você está usando algo da matemática que você nem percebe que você está usando quando está fazendo programação. Porque eu me identifico muito com o que você fala, porque eu adoro matemática, mas eu sou péssima em matemática. Eu não consigo entender quase nada. Mas tem algumas matérias que eu já parei para prestar atenção que, cara, eu uso isso diariamente, por que eu estou tendo tanta dificuldade? Entendeu? Por exemplo, matrizes, só você comparar com array, tem algumas coisas que dá para você juntar, tipo funções é fácil de entender às vezes por conta das funções da programação. Então, tem muita coisa que dá para você perceber que você está usando diariamente, mas talvez pelo medo, um professor meu sempre dizia que a matemática ela fica mais fácil quando você perde o medo de fazer ela. Então, talvez pelo medo de estar fazendo, você acaba entrando em desespero e não conseguindo. Mas aí você vai olhar e tá usando isso todo dia. E aí você percebe, olha, do que eu tô tendo medo? Cara, é loucura. Eu lembro que no primeiro colegial... Fala primeiro colegial ainda, né? Sim. Fala primeiro colegial, né? Cara, eu lembro que tinha até uma matéria, tipo, de teoria dos conjuntos, citar, que tem intersecção. Cara, hoje eu fico olhando assim, cara, como que eu não consegui aprender aquela parada, cara? Não é possível, entendeu? Parece que... Eu não estudei mais sobre isso. Tipo, é óbvio, entendeu? Mas na hora falavam, ó, isso aqui é uma prova, isso aqui é matéria de matemática, então faça e você tem que tirar acima de 6. Entendeu? Era assim. E eu tinha um problema, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz um MBA, e pelo menos na época que eu fazia MBA, o MBA era tipo a administração de empresas, basicamente. Tinha MBA nisso, naquilo, né? Hoje até a gente tem MBA, mas... E na época, o MBA tinha um monte de parte de finanças. E eu lembro até hoje, cara, que eu fui fazer uma prova, pô, já tava, sei lá, 2012. E, pô, já vai fazer 10 anos também, né? Mas já fez mais que 10 anos.
E eu lembro que chegou uma hora, tinha que fazer uns cálculos do PIB, etc. E eu lembro que era só somar um PIB com o outro e dar resultado. Eu não conseguia fazer uma conta de soma, uma embaixo da outra, entendeu? O meu nível de bloqueio, eu fiz muita sessão de terapia para tentar resolver esses tipos de problema, mas às vezes eu ainda dou uma escapulidinha. Eu acho que é uma parada muito mais de nervosismo, branco. Acho que tem muita gente que acaba desistindo da nossa profissão, que é uma profissão linda, uma profissão maravilhosa. Obviamente, como toda profissão, tem seus altos, tem seus baixos, tem seus estresses, tem pessoas muito más, tem pessoas muito boas, né? E eu acho que não vale a pena você querer. Sabe aquela história que nem você fala para criança? Experimenta isso, fala assim, não gostei. Fala assim, mas você nem experimentou? Eu acho que programação tem que ser assim. Experimenta depois. Aí, se você não gostar, beleza. Mas experimenta. Não é porque. Hoje em dia, pelo menos, né? Quando você vê a galera de computação hoje, é uma galera bem mais cool, inclusive. Olha a cara de vocês aí e tudo mais. Mas eu lembro que pelo menos na minha época, lá em final de 99, 2000, você falava em computação, era os nerds que ficam num quarto escuro com um capuz na cabeça e não falam com ninguém, entendeu? Tinha uma parada muito bizarra. Os caras têm muito problema de comunicação, são extremamente introspectivos. E hoje em dia, se algum desenvolvedor ou desenvolvedora quiser ser isso, essa pessoa tá fora do mercado, né? Hoje em dia você tem que querer conversar, você tem que falar com pessoas de produto, entender domínio, falar com pessoas de diversas áreas, para você, inclusive, conseguir desenvolver a sua parte, né? Então, é muito louco como é que o perfil das pessoas desenvolvedoras, elas acabaram, assim, mudou completamente, né? Aparentemente, hoje, toda vez que eu vejo um dev, parece uma pessoa normal. Se comparado, né, naquela época que tinha todo aquele drama, né? Os caras nerds ficam à noite de madrugada para pagar um pulso na linha telefônica para não gastar e coisa desse tipo. A culpa disso é dos filmes. Vamos lá. Né? É verdade mesmo. Os filmes é... Os filmes. Pegada mesmo, né? O filme mostra a pessoa lá digitando no Hiker Type, qualquer coisa, saindo um monte de código, Access Denied, e vira aquele negócio místico de você entrar Cara, no é mundo muito da louco. computação. Tem um filme da Sandra Bullock, vocês sabem quem que é Sandra Bullock, né? E ela tem um filme que ela fez faz muito tempo que chama... Eu acho que em português ele chama A Rede, alguma coisa desse tipo. E ela é uma hacker e etc, e blá blá blá. E toda vez que eu vejo esse filme dói, porque ela vai assim, se conectando, e daí ela vai digitar o endereço IP lá da máquina, mas tipo, o IP é acima de 255, saca? Tipo assim, não existe IP acima desses limites, daí você vê os números bizarros, entendeu? Quando eu comecei a gostar nessa pegada de filme, quando teve o Matrix, o filme, quando lançou pela primeira vez. Aí os nerds de plantão, quando você vê os caras hackeando a parada, você vê realmente, cara, é um exploit que o cara tá fazendo, aquele código realmente é válido, o cara conseguiu invadir um servidor. Então depois derem uma olhada, vocês vão ver, é muito louco. Aí o nível de realismo começou a aumentar. Para mim, o mais realista que você vê do mundo hacker é o Mr. Robot. Para mim, não vai ter nada que vai superar o Mr. Robot ultimamente, porque o cara, até nos 20 minutos que você fica esperando o comando rodar, os caras colocam os 20 minutos do comando. É impressionante, cara. Bem mais recente, mas, pô, é realmente... Mas o cara tem aquela pegada de querer ser o cara estranho, entendeu? Tem que tomar cuidado, né? Ele segue um pouco do estereótipo de hackers do ano 2000. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô dizendo que alguém que é igual a ele é uma pessoa estranha. Tô dizendo em relação ao estereótipo, tá, pessoal? Senão daqui a pouco a galera me cancela aí, falando que eu falo que quem é igual ao cara é estranho. Não, pelo amor de Deus. Inclusive, não. Só pega fã daquele ator. Mas foi o que você falou. A gente tá aqui para comunicar e resolver um problema, né? A programação ali é nosso meio. E se o seu problema não for matemático, você não necessariamente vai precisar da matemática tanto assim, porque hoje em dia já tem camadas de abstração, já tem linguagens que não é mais um assembly que você precisa fazer tudo e acessar tudo. Você consegue fazer um site sem precisar saber matemática. Você precisa saber
padding, é um número, dificilmente você vai precisar de muita conta ali. Agora, se o problema é fazer a física ou um game engine, aí está num problema diferente, mas o problema não é a programação que requer a matemática. É o problema que você está tentando solucionar que requer a matemática. E se você está ali para solucionar ele, você aprende. Se não, não. E se você for aprender, você pode aprender e esquecer também. Você programou uma vez a fórmula, ela vai estar ali para sempre, né? Agora, a única coisa que eu acho que todo mundo tinha que se ligar um pouco, tá? E aí eu não acho que é muito questão de matemática em si. Envolve matemática, mas que eu vejo assim, que é muito negligenciado, principalmente pra galera que tá começando hoje, tá? E naquela época, isso não era negligenciado. E daí, todo mundo que é um pouco mais velho fica se gabando com assim, essa molecada não sabe nada, não sei o quê. Mas a parada é, galera, isso aí faz uma diferença danada aprender. Estrutura de dados, tá? Assim, é incrível como tem gente aí já com 10 anos de experiência que não sabe estrutura de dados, sei lá, o que é uma lista duplamente linkada, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, essa pegada aí de estrutura de dados faz uma diferença danada, tá? Vou dar um exemplo. Você quer entrar numa Big Tech, você vai perceber que você vai ter que fazer várias provas e várias dessas etapas são algoritmos. E o porquê que eles querem saber, inclusive, que você entenda bem de algoritmos, eventualmente você vai ter que entender de estrutura de dados. Porque em muitas dessas Big Techs, os problemas que você tem que resolver, você não vai ter um array com, sei lá, 100 posições para você percorrer, e se você fizer uma busca, se você percorrer 100 posições, você não vai ter... Vai ser imperceptível, vamos dizer assim, a demora, né? Mas e se a gente tiver 1 trilhão de dados? Né? Qual que vai ser a forma mais rápida para você conseguir percorrer aquilo ali para conseguir trazer os dados da forma mais rápida possível, entende? Então, isso aí, galera, faz uma diferença danada. Assim, você vai para um nível técnico extremamente diferenciado. Você começa a ver a computação, inclusive, de uma forma diferente. E eu vou falar a verdade, eu acho que começa a ver de uma forma até mais gostosa. Né? Você, na hora de você for fazer seus algoritmos, desenvolver os seus problemas, e você olha para códigos de muito tempo atrás, você vai falar, caraca, cara, tava dando um for each em tudo aqui, poxa, eu poderia ter usado, sei lá, uma árvore binária, entender, por exemplo, de Big O, né, de notação e etc. Esses tipos de coisa, tá? Eles são independentes, mas obviamente correlatos à parte de matemática, mas a galera não pode deixar essa pegada passar, tá? Então estuda realmente essa parte de algoritmos, estrutura de dados. Wesley, eu não preciso disso para fazer um site. Não, mas você vai perceber, cara, que a forma de como você pensa o código, de como você cria a solução, a elegância, a performance, a forma como você vai querer trabalhar é diferente, tá? Então, é bem importante, né? E entender bastante essa pegada de, poxa, o que é stack, o que é heap, quando que eu tenho que guardar valores na memória por mais tempo, o que é race condition. Uma das coisas, se vocês perceberem, tá? Que normalmente a gente eu acabo barrando muita gente em processo seletivo, né? Já fazendo jabá no canal dos outros, a gente tem treinamentos, mas o nosso foco normalmente é bem pegado dependendo do curso que a gente tem, em quem já tem um bom tempo de experiência, né? Então, obviamente, quando a gente vai contratar um tutor, cara, o cara só tá ali com a gente se o cara for muito bom mesmo, entendeu? Assim, às vezes a gente demora meses para achar uma pessoa, meses, mas assim, a gente sabe que quem tá ali, o cara é foda. Na realidade é isso. E um exemplo muito claro de coisas que você já barra uma pessoa, por exemplo, a gente faz um processo, ali a pessoa tem que fazer um programa onde ela tem que fazer o booking de um quarto de hotel, né? E daí, beleza, a gente pede e manda o código. Mas aí, quando a gente vai olhar o código, o cara foi lá, né? Inseriu o booking, etc. Daí a gente fala assim, cara, e se tivesse 100 pessoas nesse exato momento tentando pegar esse mesmo hotel? Se você olhasse aqui, você ia boocar o mesmo quarto para várias pessoas ao mesmo tempo. Como que você resolve esse problema? Ferrou. Entendeu? Porque, perceba, a gente não tá falando de coisas matemáticas, loucuras, mas a gente tá falando de algo extremamente complexo, que é isso que difere uma
aplicação pequena, vamos dizer assim, de uma aplicação de grande porte, que é trabalhar com concorrência. Eu tenho muitos acessos. Eu tenho operações realizadas ao mesmo tempo, no mesmo segundo, né? Para quem que vai aquele quarto? Né? Eu vou um site de ingresso, né? Sandy Júnior vai lá e bota lá, olha, vamos fazer a turnê, etc. E os ingressos zeraram, sei lá, em 2 minutos. E aí? Como que eu garanto que eu não vou vender o mesmo ingresso para 2 pessoas? Problemas de concorrência, entende? Então, a gente começa a cair nesses tipos de situação e quando você olha no código da pessoa, você sabe se ela é uma pessoa que está acostumada a fazer bastante. Eu não estou falando crude de forma pejorativa, mas está acostumado. Eu tenho que fazer um booking no hotel. O que, que eu faço? Eu vou lá, insiro na tabela do quarto, mudo para 0 a disponibilidade, subtraio 1 e tá feito. Isso é uma coisa ok, funciona. Mas se você tiver muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, você vai ver que vai dar um chabu danado. Como que você resolve isso? Entendeu? Então, quando a gente começa a enfrentar esses tipos de problema, você vai ver que o abismo de uma pessoa que está num lado para ele chegar no outro, ele é gigantesco ainda. Por quê? Porque falta muito fundamento para quem tá começando, entendeu? E esses fundamentos lá atrás a gente estudava porque, cara, aprenda a programar, todo livro tinha essa parada, entendeu? E hoje quando a gente fala assim, aprenda a programar, cara, a gente vai lá, JavaScript, banco de dados, às vezes tem gente que nem aprende SQL hoje em dia, já bota um site no ar e tá tudo certo com isso. Poxa, eu já consegui botar meu site no ar, fiz meu portfólio, comecei a trabalhar e maravilha, cara. Entendeu? Ótimo, perfeito, entendeu? Porém, né? Se você quiser chegar ao ponto de, sei lá, de trabalhar num banco, né? E ajudar a desenvolver, sei lá, o sistema que vai fazer uma transferência com o Pix, o nível é muito diferente, entendeu? E eu não tô dizendo o nível de falar que uma pessoa é ruim, a outra é boa. Eu tô dizendo o nível de complexidade dessas aplicações que exigem muito mais do que inserir um dado no banco de dados e tirar do outro, né? Você tem níveis de problemas que são extremamente complexos e que normalmente você só aprende isso conforme o tempo vai passando, sabe? Não existe uma fórmula aí, um dia para o outro, pronto, vou fazer o Itaú, entendeu? A coisa não funciona muito dessa forma. Então, a dica que eu dou é, galera, nunca para de estudar. Começa a entender como que problema complexo é resolvido hoje em dia. Como que esses sites, esses sistemas que têm muito acesso acabam resolvendo esses tipos de problema. Eu vou dar uma dica para fazer um desafio mental para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Fazer uma pergunta básica. Qual que é a diferença entre performance e escalabilidade? Tá? Então, quando você não consegue falar isso na ponta da língua, você já começa a perceber que provavelmente você não está trabalhando com sistemas que precisam de performance e que precisam de escalabilidade. Porque senão você entenderia essas nuances. Obviamente que aqueles sistemas estão correlatos, mas que no dia a dia, se você vai ter um sistema que, sei lá, vai ter 100 acessos diários, 200, que seja 10 mil, é uma coisa. Agora você tem um sistema que está tendo 10 mil acessos simultâneos, 100 mil acessos simultâneos, o nível é outro, entendeu? Os problemas são outros e eu acho, honestamente, que a graça começa a estar quando você começa a resolver esses problemas. Porque daí você fala, caraca, cara, né? Só quem tá sacando o grau de complexidade disso aqui consegue entender o que eu acabei de resolver. Porque se eu chegar a falar para outra pessoa que não tem ideia do nível de complexidade, a pessoa vai falar, ok, você só fez a compra de um ingresso, entendeu? Mas que tem toda uma parada muito louca por trás. Deixa eu É parar aí de que você falar. começa a se sentir. É aí que você começa a se sentir o próprio Deus da programação, em que você fica olhando para o seu código e fala, cara, é exatamente isso daqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. E às vezes não é nem tão relacionado a código, às vezes pode ser alguma coisa só de questão de lógica, né? Mas uma coisa interessante que você falou é que o nome que a gente dá para essas matérias, entre aspas, tipo a arquitetura, algoritmos e tudo mais, a gente chama de fundamentos,
Só que, na verdade, a gente não considera como um fundamento, porque se fosse realmente o fundamento, seria a primeira coisa que a gente aprenderia. E é aí Exatamente. que tá o pulo do gato. Tipo, fundamento é aquela coisa que você tem que aprender primeiro. É tipo conta de somar, de subtrair, de dividir, de multiplicar. Isso é o fundamento da matemática. Com isso, você faz todo o resto. E na programação, pelo menos hoje em dia, né? Eu sei que antes era muito mais. Você partia muito mais pelos fundamentos, mas hoje a gente está muito focado em colocar as coisas funcionando. Tipo, não, o meu site está no ar e é isso aí. Eu fiz, sei lá, eu fiz com um sistema que ele faz sozinho, ou eu fiz com um programa React. Primeira vez que eu tô programando. Já fiz pegando um framework e já fiz tudo certinho lá, tudo na minha mão. E tá certo isso. É bom você ver as coisas funcionando, mas de certa forma você tá pulando todo um outro processo que te faria entender, por exemplo, por que aquilo tá funcionando. Cara, eu vou ser bem honesto, tá? E aí o povo que me xingue, mas assim, eu acho que depende muito de como cada pessoa tem esse olhar. Por exemplo, se você chegar para algumas pessoas, principalmente galera um pouco mais velha, e falar que, porra, cara, eu nunca estudei estrutura de dados na vida, nunca entendi nada de arquitetura, não sei nem o que é uma race condition, não sei o que é mutex, sei lá. Mas eu tô programando, ó, cara, tô trabalhando numa empresa, entreguei isso, aquilo, o cara vai falar assim, cara, isso é um absurdo, entendeu? Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, tá? E tem gente que vai falar isso. Tem gente que vai falar, cara, ótimo, porque você já conseguiu gerar resultado, mesmo sem saber diversas coisas. E tá ok. Do meu ponto de vista, eu acho que tá ok aprender da forma como normalmente a galera tá aprendendo hoje, tá? Eu não sou contra. Mas o que eu sou contra é você começar a fazer isso e esquecer completamente que você não sabe nada de arquitetura, que você não sabe nada de estrutura de dados, que você não sabe nada de algoritmo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Porque daí, no final do dia, o que você vai ser? Você vai ser um programador de framework. Você vai lá ficar mexendo no React a vida inteira, saiu versão nova, ó, apareceu o Next, olha, sei essa hack, sei fazer isso, ó, carrega rápido e não sei o quê. E você vai ficar aí, né? Ah, olha só, fiz esse back-end, eu não sei no que, e vai ficar. E não tem nada de errado. O ponto é que, novamente, o que te levou nesse ponto 1 que você tá agora, nem a pau que vai ser a mesma coisa que vai te levar no ponto 2. Né? Falta, assim, muito, muito, muito conhecimento para a pessoa chegar num outro nível da carreira. Mas, assim, eu acho que tá tudo bem. Tem muita coisa que eu comecei a estudar só depois de 10 anos já trabalhando, entregando no mercado e o caramba 4. Eu falo, caraca, cara, eu não acredito que eu não sabia um negócio desse, todo mundo tá falando isso e não sei o que, eu não sabia. Fui estudar depois, entendeu? Consegui entregar pro mercado? Consegui. Agora, sem dúvidas, se eu soubesse muita coisa que eu já sei antes, logo de cara, sem dúvidas, eu acho que o meu nível técnico seria muito diferente do que já tá? Então, assim, eu acho que você não pode ser do extremo. Porque também, se você ficar estudando todas as estruturas de dados, todo tipo de algoritmo, tudo não sei o que de arquitetura, e não sei o que, não sei o que, e não saber HTML, entendeu? Não vai adiantar nada, entendeu? Fora que você não tem motivação, né? O legal de você programar hoje em dia e já conseguir é feedback instantâneo. Eu fiz, funcionou. Botei blue, ficou azul. Botei red, ficou vermelho, né? Somou 1 mais 1, deu certo. Então, esses tipos de coisa gera uma dopamina muito louca para você continuar. E daí, de repente, eu falar, cara, olha, agora para você aprender essas paradas de arquitetura e não sei o quê, você vai ter que ler 10 livros de 1000 páginas e que, se você ler os 10, você vai ver que um contradiz o outro, e daí você vai ter que pensar qual que é o seu ponto de vista e que normalmente vai ser diferente da maioria das pessoas que você, inclusive, admira. Entendeu? Então, esse nível de maturidade, eu acho que uma pessoa que está começando, não é que ela não deve ter, ela não tem que ter. Porque se ela se preocupar com isso,
entendeu? Eu acho que ela desiste fácil da carreira. Eu acho que eu não desisti porque eu não fui nessa linha. Eu fui um cara que fazia parada em Pascal, depois fiz uma parada em Delphi, não sei o quê, e funcionava. Ia fazendo as minhas gambiarras, iam fazendo tudo mais, entendeu? Então, assim, galera, você tem que saber o que você não sabe, entendeu? O problema é quando você nem sabe o que você não sabe. Aí a coisa ferrou. Concordo muito, assim, não dá para você começar fazendo, saber o básico, se acomodar e ficar ali, porque uma hora esse básico vai estar defasado e você vai precisar dessas outras coisas. Mas o que a Ari falou de fundamentos terem mudado, também vai porque os requisitos do mínimo mudaram. Hoje em dia a gente tem um computador muito mais rápido, a gente tem coisas muito mais performáticas, e antigamente não, então a gente tinha que se adaptar muito mais e saber esses conhecimentos, porque eles eram úteis bem mais rápido na nossa carreira. Tipo, seu primeiro programa já precisava rodar em um computador que não tinha performance boa em uma situação ruim, e hoje em dia já não é mais o caso necessariamente. Então, hoje em dia, mudou. Para o básico, você precisa saber menos, você consegue uma curva mais rápida, mas uma hora, como você disse, você vai chegar em larga escala e volta os problemas de antigamente, porque em larga escala um computador rápido vira devagar e você vai precisar aplicar aquilo ali de novo. Então você pode só aprender mais tarde, mas uma hora vai chegar o tempo. E vou mais longe, cara. Eu acho que tem muita empresa pagando rios de dinheiro com infraestrutura simplesmente porque os softwares que elas têm, eles não foram bem desenvolvidos em relação à performance, porque muitos desenvolvedores não estão preparados para lidar com problemas de performance, e quando você não consegue resolver, o que você faz? Vai adicionando máquina, entendeu? Então, assim, a conta chega em algum momento, entendeu? Ela vai chegar na carreira, vai chegar no hardware que a empresa está utilizando, entendeu? Na conta da AWS que ela vai receber no final do mês. Por outro lado, a empresa, ela também vai pagar essa conta mais alta, por quê? Ou porque ela não fez um processo seletivo decente, ou porque ela não treinou, não capacitou, né, os devs dela para conseguirem entregar soluções mais performáticas, né? Então, assim, não dá para colocar hoje em dia a culpa de todos os problemas na costa do dev. Eu acho que tudo isso é uma questão de responsabilidade compartilhada, né? Mas o grande ponto é que o dev hoje ele está trabalhando na empresa X e ele não vai ficar nessa empresa X para sempre. Então, a dica que eu dou, você desenvolvedor, desenvolvedora, não tente moldar sua carreira para ela atender apenas a empresa que você trabalhe. Organize você a sua carreira para que você queira, né, para onde você quer chegar. Porque eu vejo muita gente que fala, minha empresa está falando que eu preciso aprender Java para fazer não sei o quê. Mas, cara, eu tô vendo um mercado inteiro, sei lá, de Go bombando, os melhores salários, as grandes empresas utilizando, e, cara, eu não vou nem olhar essa parada. Não vou usar, a minha empresa não usa, então não vou aprender. Daí, amanhã, o que vai acontecer? A empresa te manda embora, você vai tentar entrar no mercado, daí fala, estão precisando tal. Daí você vai correr atrás. Então, tem que tomar cuidado para essa história. Sempre saber que você tem que ser protagonista da sua carreira. Não deixe isso para a empresa. E é legal também deixar um ponto de você ser protagonista na sua carreira também significa não ser fixo em uma linguagem só. É saber resolver problemas e saber o que usar para resolver aquele problema. Sim. Agora, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso uma coisa é você saber várias linguagens, o que é muito bom. Agora, outra coisa é você saber fazer Hello World em todas as linguagens, entendeu? E não saber a fundo as coisas, né? Então, a dica que eu dou sei lá, vai começar com JavaScript, sei lá, TypeScript, ok, aprenda bem essa parada. Fique bom mesmo, o máximo que você conseguir. Mas olha, tô flertando com Elixir, tô flertando, sei lá, com Rust, com Java, não sei o quê. Ok, segura a onda, aprende bem, se sente confortável, né? Quando chega problema, você fala, cara, eu consigo resolver essa parada. Se conseguiu entregar bem, aí comece para as outras. Eu conheço muito dev que no final das contas o cara virou um belo de um fazedor de Hello World em todas as linguagens do mundo, o cara fala que programa, mas na hora que você dá um problema ali, o bicho pia, entendeu? Então, seja bom, principalmente quem tá no começo da carreira,
né? A gente vê um monte de gente falando, eu mesmo acabei de falar, poxa, eu comecei com ASP, PHP, pá, então não sei o que, blá, blá. Falei assim, caraca, sabe um monte de linguagem de programação? Porra, eu tô falando de 20 anos, entendeu? Agora não vai querer fazer, sei lá, o que eu fiz em 20 anos, entendeu? Em 2. Você não vai aprender nenhum, porque um monte dessas linguagens eu mesmo já não lembro, eu não sei mais nada, entendeu? Esses dias eu fui pegar um código PHP, que eu trabalhei por mais de 15 anos direto, e a gente tem software rodando ainda na empresa em PHP, e eu fui fazer um for each, eu não lembrava, cara. Eu fui na documentação lá do PHP, como é que é o for each mesmo? Por quê? Porque sintaxe você esquece. Mas quando você sabe o que você quer fazer, você sabe onde procurar e, sei lá, é só como escreveu, entendeu? É que nem você vai lá e, sei lá, pássaro com 2S ou com C. Pá, digita lá no Google, apareceu, com 2S, beleza. Então, tacar 2S aqui. É mais ou menos assim. Mas, seja bom, mas aprenda, né, português de qualquer forma, entende? Então, aprenda a linguagem. Porque uma vez que você aprende, né, você consegue recapitular, mesmo que você fique um pouco para trás, né, a linguagem vai evoluindo, mas o importante é você saber o que você quer e você ser bom em alguma coisa. Porque no final do dia, eu vejo muita gente que curte demais, sei lá, eu gosto da palestra. Então a pessoa vai lá, palestra em tudo quanto é lugar, né? Aí eu vou falando assim, mas cara, pelo amor de Deus, tá? Não tô dizendo que quem palestra ou quem dá muito palestra não sabe programar, pelo amor de Deus. Eu dou palestras semana inteira, na realidade. E o que eu tô dizendo é que tem gente que ela fica tão empolgada, sei lá, com comunidade, palestra e não sei o quê. Quando você vai ver, a palestra dela é sempre do mesmo assunto, ensinando alguma coisa ali, mas se você der um problema complexo para ela dar, ela não vai saber resolver, porque ela estudou só aquela parada ali que ela tá fazendo, entendeu? Então, assim, toma muito cuidado com essa pegada de não se empolgar, às vezes você ganha uma visibilidade, a gente não sabe lidar com isso, né? E daí a gente sente que a gente tem que, sempre quando você mostrar alguma coisa pro outro, a parada tem que ser complexa, entendeu? Porque no final do dia você vai começar a perceber que toda vez que você sai mostrando algo muito complexo para os outros, é porque você não soube fazer essa parada complexa simples, né? Então, e quanto mais simples a parada fica, é melhor. Então, eu acho que quando você, sei lá, vai alcançando uma certa senioridade, eu acho que o seu maior desafio é deixar as coisas simples. Ó, assim, de começo você já me pegou com o negócio de Hello World. Eu era assim no começo da carreira, eu cheguei, aprendi Visual Basic, fiquei muito tempo, eu falei, não, preciso de mais linguagem. Programador bom sabe várias. Aí eu fiz um web script em Python, aí a calculadora em Ruby, aí não sei o que lá. Aí você já coloca aquele tanto de tecnologia no currículo e você é o super desenvolvedor de nada. E no final das contas, se eu conseguisse um emprego em Ruby que eu falava que sabia, eu não ia saber fazer nada na prática que seja realmente relevante. Mas depois que eu realmente decidi focar em uma linguagem, aprendi muito daquela. Fui nos princípios, no avançado, consegui resolver os problemas com ela. Quando eu precisava voltar ou ir para outra linguagem, era muito mais fácil de entender, porque os conceitos geralmente existem. Se forem linguagens do mesmo paradigma, você consegue ler qualquer linguagem praticamente, e na hora de escrever, você vai precisar de uma wiki ou duas ali, você consegue se virar. Mas se você não souber, você vai, de novo, fazer Hello World em cada linguagem, na hora de perguntar um complexo, você não sabe nenhuma, e aí você tá com um baita problema. Eu já passei, eu acho que é natural a gente querer, porque assim, a gente tem que tomar cuidado de uma coisa, né? Uma coisa é você explorar coisa nova, tá? Uma coisa é você explorar coisa nova. Então você sai fazendo Hello World Tour pra você sentir. Cara, eu acho que isso não tem problema, entendeu? Você tá tentando se encontrar. É uma pessoa nova, tá tentando se encontrar e falou o que gosta mais. Eu acho que isso aqui tá ok. Mas ela tem que ter ciência, que ela tem que aprender uma coisa muito bem, tá? E que, obviamente, essas coisas que ela colocou, ela não vai colocar no currículo. Às vezes você vê até uns currículos muito loucos. A pessoa coloca um monte de linguagem e daí a pessoa bota assim uma porcentagem e coloca 80%, 70%. Você já viu umas paradas assim nos currículos? 30%. Assim, 100% do quê, cara? Você manja 100% dessa, né? Entendeu? Eu falo assim, cara, da onde que veio essa conta na cabeça da pessoa, entendeu? Então, toma cuidado com isso. Eu lembro que tem gente que vai colocar no currículo lá, fala assim, eu sei pacote Office, sei não sei o que, e não sei o que, e enche, cara. E na hora que você vê um currículo assim, você já não chama, porque você sabe que a pessoa não sabe o que ela tá falando, inclusive, né?
Então, Já cheguei a colocar que sabia Photoshop, então, assim. Eu sou programador, cara. Não tem nada a ver. E pacote Office pior ainda, nem designer usa. pois é. Eu não sei usar pacote Office, gente. Será que eu não vou ser contratada nunca mais na minha vida? Mas eu vou falar, cara, faz tempo que eu não uso o Office. Ó, a gente aqui na empresa, a gente acostumou com as ferramentas da Google, né? Então tem o spreadsheet, não sei o que, não sei o que. A, a CFO aqui, ela é Excelzeira total. E daí direto ela me manda uns arquivos do Excel. Eu falei assim, olha, pode subir lá no Microsoft, no Office 365 lá para eu visualizar, porque eu não tenho nem Excel no meu computador. E daí ver as coisas de lá. Mas, cara, eu vejo o quanto essas coisas assim se acaba ficando para trás e não sei o quê. Mas, cara, tipo assim, cada um usa de acordo com o que precisa, entendeu? Tipo, manda eu configurar uma impressora no Windows, eu acho que eu não sei. Eu não lembro a última vez que eu abri o Windows na minha frente. Entendeu? Então, assim, é muito louco isso. Mas o importante é você saber que no final do dia, você consegue entregar o que você precisa, você consegue resolver o problema. E o mais importante é você ter, como que eu posso dizer, confiança que você está fazendo aquela parada da melhor forma possível que você faz, né? Eu estava dando uma palestra numa empresa esses dias e eu acho que às vezes a gente como dev, às vezes a gente acaba negligenciando um pouco aquela parada de profissionalismo, tá? Como assim? Eu não tô dizendo que são todos, mas muitas vezes eu mesmo já me peguei fazendo coisas antiprofissionais. Como assim? Imagina um piloto de avião. Você acha que o avião que você tá voando hoje, o piloto que tá ali é profissional? Ele está agindo com profissionalismo? Eu espero. Se eu não morrer, eu tô bem feliz. Então, o que acontece é o seguinte, além de ter todas essas provas, validações, processos, procedimentos, eu tenho um amigo piloto, então eu começo a dar exemplo de avião agora, porque eu sei um pouquinho das coisas de avião, como é que os caras funcionam. Os caras ali, eles entram, primeira coisa, se der alguma coisa errada, a vida dele também tá em jogo, né? Começa por aí. E o segundo ponto, ele tem um nível de responsabilidade muito grande de trabalhar e garantir que as coisas não vão dar errado, que o avião não vai dar problema, que vai conseguir pousar, que não vai cair em cima de uma casa, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o nível crítico da parada é muito grande. Então, quando o cara entra ali, ele tem um checklist desde as coisas mais básicas possíveis. Ele tá escutando o motor funcionar, mas ele fala, o motor está funcionando? Deixa eu olhar aqui. Entendeu? Então tem as coisas mais básicas, até as coisas mais complexas, até os ajustes mais finos que eles têm que garantir. Né? Agora, a minha pergunta é, se o seu software hoje for um avião, você entraria nele de passageiro? Então, é essa que é a pegada, né? Você iria de passageiro no seu software? Você está testando as coisas básicas? Seu software tem teste? Começa por aí, né? Você espera que o mínimo das coisas estejam testadas, estejam funcionando, e às vezes a gente negligencia tanta coisa e daí a gente fica pensando, poxa vida, cara, piloto estuda pra caramba, faz um monte de coisa pra ser a pessoa mais profissional do mundo pra entrar, porque ele sabe o nível de responsabilidade. Por que a gente não pode agir dessa forma também? Né? Eu vou dar um exemplo muito simples, pode parecer uma coisa boba, e não é, né? Imagina, sei lá, o Jorginho, 85 anos, guardava todo dia o dinheiro embaixo do travesseiro dele, porque falava, aqui eu sei que o dinheiro tá comigo, ninguém mexe, etc, etc. Aí todo mundo chega assim, vozinho, bota esse dinheiro no banco, né? E não sei o que, tá bom, ele bota o dinheiro no bolso, ensina ele a mexer com o tal do celular. Aí um dia ele acessa a conta bancária e fala que o saldo dele, sei lá, tá zero ou tá menos 500. E ele vê que a grana que ele guardou durante 85 anos,
Esse erro aconteceu por 5 segundos. Foi uma inconsistência boba que aconteceu no banco. Se o tiozinho desse o refresh, ele ia ver coisa. Imagina uma pessoa dessa olhar e ver o saldo negativo naquele momento. Cara, tem gente que pode morrer do coração. Pode parecer uma coisa besta, mas não é, entende? E tudo isso é o quê? Não tô dizendo que a gente não vai errar. Com certeza vai, e merdas acontecem o tempo todo. Agora, uma coisa é dar uma merda e você vai lá corrigir. Agora, uma coisa é dar uma merda porque você não foi profissional. Porque você não fez sua lição de casa. Você não pegou seu checklist, que nem o piloto de avião fez, e viu, motor tá ligado, isso aqui não sei o quê, tem gasolina, tem isso, tem aquilo. Então, aquela história, você tem que ter coragem de ir como passageiro no seu software. Entendeu? Essa que é a grande sacada. Né? Então, eu acho que às vezes a gente esquece de pensar dessa forma, né? A gente esquece o nível de responsabilidade que a gente tem, né? Tem gente que está ajudando médicos a operarem outras pessoas remotamente, né? Então, assim, tem coisas muito loucas, né? E às vezes a gente esquece, né? Marcou o ingresso errado, o sonho de uma pessoa era ver a Sandy Júnior e o ingresso foi para outra pessoa. E aí? Cara, você gerou uma puta frustração de uma vida de uma pessoa. Pode parecer uma besteira, mas, cara, tem gente que, cara, ver a Sandy Júnior é o sonho da vida, entendeu? Eu moro aqui em Orlando, cara, eu tenho uma amiga, e Sandy Júnior é da minha época, isso que eu tô falando, tá? Não, eu tô rindo É. porque se você olhar o Gabriel é igualzinho o Júnior. O bullying que fazem comigo é me chamar de Júnior. Então, toda vez que você tava falando aí, a Ari tá se dando um sorrisão. Então, Júnior, o lance é o seguinte. Eu tenho uma amiga, cara, que a Sandy Júnior eles foram fazer um show em Nova York. Cara, sai daqui de Orlando, andou o país inteiro, cara. Daqui de Orlando pra Nova York é quase sair daqui pro Brasil, do Brasil pra cá. Sei lá, 6 horas de avião. Foi lá só pra assistir um show, entendeu? Então, não interessa se você tá fazendo uma compra no banco, assistindo um show, buscando um hotel, não interessa. O ponto é que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? E por isso que eu digo, da melhor forma possível, né? Não dá pra ser perfeito, merdas acontecem o tempo inteiro e é natural. Vai acontecer, entendeu? Mas, tanto que aviões caem, mesmo assim, entendeu? E principalmente, pô, tem que analisar a criticidade do que você está fazendo. Você está numa plataforma de ingresso e num banco, sua criticidade é muito maior do que num aplicativo mais simples, que talvez te ajude a estudar. Beleza, você pode não estudar, mas assim, você não pode perder dinheiro. Então, é bom analisar, dependendo da criticidade, muito teste, dependendo teste, teste pelo menos um pouco precisa ter, mas não dá para viver sem. Eu já trabalhei em empresa que dizia que teste era coisa de filme, que não dava para fazer, que não era realístico para o ambiente da vida real. E aí eu fui para a próxima empresa, e aí eu vi, mesmo segmento, um monte de teste, muito melhor, tinha menos problema, outra vida, e aí eu só, tipo, opa, Então, então eu tô no filme. essa parada de teste, o lance é o seguinte, cara. Assim, se a empresa que você tá não tem uma cultura de teste, e se você tá querendo ir atrás e você vê que a empresa não tá a fim de seguir com isso, na real, cara, na real, sai da empresa. Porque esse tipo de cultura vai começar a fazer parte de você. Você vai começar a se acostumar a viver nesse mundo louco, entendeu? Que hoje em dia, na minha opinião, fazer um software, não testar, é viver louco, entendeu? Sai, cara. Sai da empresa. Assim, eu tô tentando, tô adicionando teste e tô fazendo isso, e o chefe fala que não vai fazer teste, aqui a gente não usa e não sei o quê. Fala assim, vamos tentar. Se a pessoa não tiver nem afim, cara, na real, procura outro trabalho. Porque você não vai conseguir se desenvolver como profissional numa empresa, entendeu? Que não leva a sério esse tipo de coisa, entendeu? Na real, né? Teste hoje em dia é o mínimo que... novamente, se é voar no avião que não foi testado, a gente vê depois, entendeu? Qual que é o negócio? Tem essa, cara.
Não tem desculpa, não tem, assim, não existe justificativa para não ter teste, entende? O avião cai e a gente arruma no próximo. Arruma no próximo, exatamente. Sobe uma build de emergência aí no avião, por favor. Exatamente, cara. É muito louco. E para vocês saberem, a maioria dos aviões, hoje em dia, grande parte deles ainda rodam com o sistema carregamento tudo em disquete. Que louco, né? Caramba. Acredite, cara. Será que eu Dar quero entrar no manutenção avião de nisso novo? deve ser divertido. Vocês não pegaram a época de disquete, né? Tipo, flop disk. Não, Não, né? eu peguei a época que o computador tinha leitor de floppy disk, mas assim, eu não chegava a usar. Eu via alguns que tinha em casa, assim, mas Os já era buraquinhos, né? CD. Coloca, então. Então. E cara, não tem essa. Hoje, mas aí que tá. Provavelmente, de alguma forma, os caras conseguiram testar. Entendeu? Se você não consegue reproduzir os problemas que as coisas acontecem, entendeu? Não tem jeito. Simplesmente as coisas dão ruim. Né? Você falou o negócio de ensino. Imagina, a gente tem MBA, né? E tem data final para a pessoa entregar a prova, fazer a prova online. Aí o aluno deixa para a última hora para fazer, né? Como todo aluno, bom aluno. Desenvolvedor é uma maravilha. Virou aluno, sentou na cadeira do aluno. É aluno. Não tem essa, entendeu? Tem 50 anos, sentou, sou aluno de novo, né? E vou fazer tudo de última hora. Aí você vai deixar para a última hora, e justo nessa última hora que você vai fazer, pum, o sistema cai. E aí? Tá todo mundo tentando enviar VDOS no servidor. Não aguenta. E aí? Né? Culpa da escola. Entendeu? O sistema era para aguentar. Então a gente tem que tomar cuidado para esses tipos de coisa. Dá para resolver todos os problemas? Dá para evitar que as coisas não caem? Não dá. Mas você tem que conseguir gerenciar esse nível de risco, né? Tudo é uma questão de risco. Eu sei que essa parada é crítica, porra, vamos monitorar esse negócio direito, vamos colocar métricas, logs, tracing nessa parada aqui para ver como é que as coisas estão indo. Né? Fazer Então, tudo que tá sobre o seu controle, pelo menos, né? Tem coisas que não dá exatamente. para evitar, Não, mas tem tem coisas que coisa que dá dá pra. erro e acabou, não tem jeito, entendeu? Sei lá, cai a US East One lá da AWS, cai metade da internet. Poxa, devia ter mais mais zonas de disponibilidade. De forma geral, é uma cagada. Mas, assim, é mais fácil eu ter um bug no meu software que a Amazon cair, mas o fato é que a Amazon cai. Né? Esse é o Não, ponto. a Amazon cai vai afetar Facebook, vai afetar muita gente, vai afetar serviços grandiosos, Netflix vai cair e o seu software não vai. Calma aí, tipo, tem umas horas que acontece. Não, algumas coisas. É aquela história, é um nível de criticidade, entendeu? Cada empresa vê até que quantos noves vai colocar da vírgula depois, entendeu? Quanto maior 9 que você coloca, mais grana você vai ter que estar investindo para conseguir manter essa disponibilidade. E aí vai depender do risco, de orçamento, de milhares de coisas. Mas aquela história, eu sei que eu estou tendo tanto de disponibilidade, mas pelo menos eu sei. O meu risco é de ficar tantas horas por ano fora do ar. Esse é meu risco. Eu tô a fim de assumir, eu pago esse preço? Pago. Então tá bom. Mas pelo menos você sabe. Você não vai ser pego de surpresa. Esse que é o negócio. E eu achei legal que você falou da MBA. Como é que funciona esse processo? Como é que você começou a dar cursos e como é que você evoluiu ao ponto de ser licenciado para fazer um MBA? Como foi essa jornada do momento em que você se tornou um dev até o momento que você se tornou um dev proficiente para ensinar a galera e começou esse processo de ensino mesmo? Cara, na real, assim, uh, eu acho que a minha vida virou de ponta cabeça em 2008, tá? Eu casei também. Mas eu trabalhava numa empresa, eu tinha chegado a conseguir, inclusive, ter uma participação, conseguir virar sócio. A gente tinha clientes super grandes, problemas dos mais malucos possíveis que a gente tinha que resolver. E o ambiente lá estava caótico. Cara, na véspera do meu casamento, os caras queriam que eu fosse lá para um data center fazer migração de banco de dados, entendeu? Umas paradas assim bizarras. Então o nível tava num estresse tão grande que aí eu casei em 2008. Quando eu voltei da lua de mel, eu não conseguia mais trabalhar.
não conseguia mais ir pra empresa, cara. Aí, quando eu fui ver, eu tive problemas de síndrome do pânico, de depressão. Na real, eu sou bipolar. Diagnosticado, não tipo, esse cara é bipolar e tal. Não. Sou diagnosticado, faço tratamento, caramba, 4. Mas até descobrir todos esses tipos de coisa, eu não conseguia mais trabalhar. O fato é que eu tinha acabado de casar, gastei uma grana no lua de mel, uma festa, comprei casa, comprei carro, eu nunca tinha tido carro antes de casar. E, cara, de repente eu não consegui mais ir pra empresa. Quando eu fui ver, eu saí da empresa e eu estava desempregado, com 1 trilhão de dívida nas costas e eu precisava fazer alguma coisa. Eu me formei em 2006, eu acho, e um dos últimos... Teve um trabalho uma vez de escola. Eu sempre gostei muito dessa área de educação. Eu sou habilitado na área de design de interface, pra você ter uma ideia, mas tinha uma outra habilitação na faculdade que era na área de educação à distância. Tinha um amigo meu que ele fez essa habilitação, e eu ia assistir algumas aulas com ele, e eu gostava demais. E daí teve um trabalho que a gente teve que fazer, que tinha que montar uma empresa, uma parada lá de empreendedorismo, e a gente ia fazer uma escola online de programação. E a gente inventou um nome lá de... A gente tava assistindo... Manja aquele filme lá do School of Rock? Manja? Então. Aí a gente pensou, porra, vamos fazer uma parada tipo School of Net. E daí botou lá no projeto. E aí o que aconteceu? Deu 2008. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E eu gostava de ensinar. Aí eu peguei o projeto, o plano de negócio que tinha feito lá na faculdade e criei a School of Net. Entendeu? E daí, cara, eu tinha 3 meses de salário. Então, eu fiz os meus 2 primeiros cursos de HTML, CSS, Tableless, a gente chamava na época, porque naquela época, Tableless, a gente fazia tudo com tabela, então tinha parada lá de Tableless, e de PHP básico. E daí, o que aconteceu foi que, em 2008, eu gastei 1 mês para gravar esses cursos, os vídeos em 420p, olha que muito louco, e peguei os outros 2 meses de trabalho, conversei com o Thiago Baeta, amigão meu do eMasters e do E-Commerce Brasil, e eu falei, Thiago, é o que eu tenho, vê o que você consegue aqui para divulgar isso aqui que eu tô montando. E daí ele divulgou, daí começou a vir os primeiros assinantes, e daí a gente tinha altos e baixos. Quando eu tava bem, vendia bem, quando eu tava mal, não vendia, e fiquei por um bom tempo assim, até eu ajustar minha saúde. Depois, quando eu consegui ajustar minha saúde, aí as coisas decolaram. Mas eu passei muito tempo só na área comercial e de marketing. Na School of Net eu comecei a me afastar muito da área técnica. E eu comecei a sentir falta dessa parada. E daí eu falei assim, cara, eu vou voltar a mexer com coisa técnica. E daí criei um canal no YouTube, que é o Full Cycle, e comecei a criar vídeos que não são fáceis de encontrar em português, vamos dizer assim, e coisas focadas em sistemas maiores, com esses problemas aí que a gente falou de concorrência, não sei o que, etc. E basicamente eu fui colocando ali as coisas que eu aprendi durante todos esses anos de carreira, porque eu acabei trabalhando com tudo quanto é tipo de sistema. Desde sistemas de alta performance, desde um monte de CRUD, já fiz de tudo quanto é coisa. Então eu sabia bem ali qual que é a dor que o desenvolvedor tem no dia a dia. E daí eu acabei criando um canal. Aí o canal, muita gente começou a pedir para eu fazer cursos mais profundos, daí a Full Cycle começou a aparecer, e daí a gente resolveu separar as empresas, a gente criou uma empresa chamada Full Cycle, a gente começou a fazer os cursos, e eu acho que no meio de toda essa história, eu acho que o mais gratificante foi que eu acabei conhecendo muita gente que eu não conhecia. Então, eu comecei, a minha rede de contatos acabou aumentando demais. Demais. E no meio de toda essa história, eu falei, caraca, cara, eu conheço tanta gente boa, cara. Tanta gente que eu admiro, sabe? Não tem coisa melhor nesse mundo você ser amigo da pessoa que você admira, entendeu? É muito louco isso. E no meio dessa história, a gente falou assim, cara, eu quero montar uma faculdade.
E daí a gente entrou com o processo, a gente está rodando no MEC, a FFC, que é a Faculdade Full Cycle, a gente está no processo, é um processo longo, mas a gente falou, cara, eu não quero esperar 2 anos para ir no MEC, para sair a faculdade. Então o que a gente fez? A gente fez uma parceria, um convênio, uma espécie de uma sociedade com uma faculdade, chama Faculdade de Brasília, e eu falei assim, cara, eu quero criar um MBA muito foda, quero criar um negócio assim que, cara, que a pessoa faça e fala, caraca, eu nunca vi algo parecido. E depois, puta, deu trabalho pra caramba, mas a real é que a gente fez todo o projeto, e o caramba 4, e etc. E eu falei, cara, se for para aprender banco de dados, eu quero que, cara, tenha uma participação do cara mais foda que eu conheço de banco de dados. Ah, se é para aprender Solid, eu vou ensinar o Uncle Bob dando Solid. Ah, se é para ensinar arquitetura hexagonal, vai com o Alistair Coburn. Ah, se é QRS, vai com o Greg Young, entendeu? Então eu peguei todas as pessoas que eu conhecia durante toda essa jornada, as pessoas que eu sabia que era foda, e daí eu falei assim, cara, quero botar tudo isso no MBA só. E daí a gente conseguiu a aprovação do MEC. E daí a gente lançou o MBA, e eu dou aula, mas também tem outros professores, entendeu? É muito louco, sabe? Tipo, se falar em 2008 pra cá, né? Se eu olhasse em 2008 e pensasse as coisas que a gente acabou fazendo, eu honestamente eu duvidaria um pouco, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado, tá? Sempre vai ter gente querendo tirar você do caminho que você realmente quer ir, tá? E independência nessa área de negócios, empreendedorismo ou na sua carreira. Eu lembro que quando eu saí da empresa em 2008, eu cheguei lá pro meu chefe e falei, e ele falou assim, cara, você vai largar tudo isso aqui para vender cursinho? Sério mesmo, cara? Né? Meu Deus do céu. Tipo assim, que desapontamento. Né? Tipo isso. Aí eu cheguei a conversar com outro cara e eu falei para ele, naquela época, só para vocês saberem, a principal escola referência que era naquela época era a Impacta. E a Impacta era tudo presencial, online. A Impacta não tem muita expressividade até hoje, né? Hoje tem a faculdade e tudo mais. E eu cheguei para o meu e falei assim, cara, eu quero montar uma Impacta mais online. Ah, você nunca vai conseguir concorrer, e não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, muito, assim, absolutamente 100% de todo mundo da área técnica, de pessoas que eu conhecia, todo mundo falou para eu não fazer isso. Todo mundo. Quem falou para eu fazer? A minha esposa. Foi basicamente isso. Até os meus pais ficaram naquela situação, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Entendeu? Todo mundo falou que não ia conseguir. Todo mundo, cara, absolutamente. Ou não ia conseguir, ou que a ideia era muito ruim, ou que não dava, porque aquele é maior, aquele não sei o que, blá, blá, blá. Todo mundo, entendeu? Por isso que eu digo, às vezes, a gente não pode ouvir todo mundo. Às vezes ser teimoso vale a pena. Muito, muito bom. Assim, quem não conhecia agora já sabe. O curso dele tem conteúdo incrível dele e de professores incríveis, né? Pô, cara, não sei nem como é que você conseguiu chamar o Uncle Bob. Parabéns. Mas é uma referência na área que, pelo visto, está dando parte do MBA também. Já li vários livros dele, acredito que muitas pessoas já leram. Então, fica esperto para Full Cycle e para o MBA. Mas queria abrir agora, mais no finalzinho do episódio, para você dar algum recado para a galera, alguma coisa que você pode não ter falado durante o episódio, que você queira passar para todo mundo. Bom, o que eu acho é o seguinte, galera. Eu acho que tudo que você vai fazer na sua vida, independente se as pessoas acreditam que você vai conseguir ou não conseguir, você tem que ter foco, tá? Assim, você tem que conseguir fazer as coisas de forma consciente no que você está disposto a conseguir, a não conseguir, no que você está disposto a ganhar ou a perder. Apesar de todo mundo ter falado que eu não ia conseguir, etc, etc, tinha um ponto que eu gostaria de colocar aqui e que você sempre pondere. Uma coisa é ter um monte de gente falando que você não vai conseguir uma coisa. E às vezes, quando todo mundo tá falando isso pra você, às vezes tem uma chance muito certa deles estarem certos.
tá? Eu tinha um ponto que era o seguinte: eu me conhecia, eu sabia que tecnicamente eu ia conseguir entregar. Segundo ponto, apesar de eu ter tomado uma decisão desse tipo, eu não fui inconsequente, tá? Eu sabia o que poderia acontecer caso as coisas dessem erradas. E deram por muito tempo, tá? Eu fiquei devendo em banco, tive que fazer empréstimo no nome da minha mãe, entendeu? Então, assim, a gente tem que conseguir ouvir as pessoas. Principalmente, tá? Pessoas mais velhas. Não mais velhas em questão de... pessoas que já passaram por problemas similares que aos seus. Pessoas que já tiveram experiências parecidas com as suas. Às vezes a pessoa não precisa nem ter a sua idade, ela pode ser até mais nova que você, mas ela já viveu isso, saca? E foca, tá? Eu acho que o que faz muita gente desistir da carreira, o que faz as pessoas não conseguirem evoluir, é falta de foco. É Hello World de tudo quanto é coisa. Se na época que eu fosse montar, sei lá, um negócio da School of Net, eu falasse, eu vou fazer curso de PHP, disso, daquilo, assim, assado, não sei o quê, e fizesse um vídeo de cada coisa, não ia dar certo, entendeu? Então você não pode ser inconsequente, você tem que ter foco. E você tem que, em algum momento, pensar nos benditos fundamentos que a gente falou. Se você já não manja dessas paradas, coloca no seu radar, coloca já nos seus estudos, começa a aprender essas coisas em paralelo. É importante, tá? Porque o que te levou a fazer seu primeiro site não é o que vai levar você a fazer o primeiro sistema, que não é que vai te ajudar a fazer um sistema de um banco. São coisas totalmente diferentes. E são coisas que são cobradas em momentos diferentes da carreira. O ponto é que quando você piscar o olho, 10 anos já foram, cara. Você já vai ter 10 anos de carreira, entendeu? Passa muito rápido, entendeu? Eu lembro até hoje eu fazendo código em PHP 3 e faz muito tempo, entendeu? E passou muito rápido. Então, assim, o tempo passa, não deixa pra trás, tenha foco, entendeu? Estude muito. Contrate cursos, tá? A galera tira sarro, né? Você fica falando, contrate cursos. Eu falo assim, cara, eu falo pra contratar curso mesmo, sabe por quê? Porque curso é um baita atalho, entendeu? É um baita atalho. Eu vejo a quantidade de curso que eu compro e eu faço isso por quê? Porque eu quero ganhar tempo. Na época, quando eu tava aprendendo, não existia isso. Tinha que comprar livro, o livro tinha que chegar dos Estados Unidos depois de 60 dias e quando você ia ver, tava tudo errado, vinha o livro errado. Então, assim, tudo que você puder para usar para acelerar o seu processo, faça, tá? Eu tirei sarro aqui do curso porque eu vendo curso, entendeu? Eu tô tirando sarro mais por conta disso. Mas, cara, leia livros, vá em encontros com comunidades, busque mentores, né? Assine bons canais de YouTube, tenha boas referências, siga essas referências, né? Por quê? Porque você vai perceber que aos poucos, né, a sua carreira ela vai começar a ficar mais sólida. Você vai começar a ter um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que você só tem que tomar cuidado com uma coisa que eu já sofri muito e muita gente sofre. Que é aquela parada lá de síndrome de um impostor. Você acha que você nunca sabe o suficiente. Porque você olhou seu amigo e ele sabe Ruby, você não sabe Ruby, seu amigo sabe Python, você não sabe Python, o outro seu amigo sabe sei lá o que, você não sabe, e quando você vai ver, você vai perceber que você acha que você não sabe nada. A dica que eu dou pra você nesse caso é o seguinte: imagina que você tá num semáforo parado com seu carro. Tem uma pessoa na sua esquerda e uma à sua direita. Aí as pessoas começam a acelerar o carro. Vamos apostar uma corrida? E daí o lance é o seguinte: você entra na aposta na corrida com essas pessoas. O ponto é que a pessoa que estava na sua esquerda virou para a esquerda, a pessoa que estava na direita virou para a direita e você continua reto. E aí, quem ganhou a corrida? Não dá para apostar a corrida quando você vai chegar, cada um vai chegar num lugar diferente, porque está mirando um lugar diferente. Então, se você quer se comparar,
Se compara com você mesmo. O que eu sabia ontem, o que eu não sabia ontem que eu sei hoje. Aonde eu quero chegar? Eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Dane-se se o fulaninho tá no ponto Z. Isso é problema dele, entendeu? O seu é se comparar com você mesmo. Compara a sua evolução. Porque cada um tem o seu tempo. E acredite, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Agora, uma coisa eu digo. Todo mundo que eu conheço, 100% das pessoas técnicas que eu conheço hoje, cada um chegou a um nível de senioridade em um tempo diferente. Mas uma coisa aconteceu com todas elas. Nenhuma delas desistiu no meio do caminho. É essa aí que tá a diferença. Só não chega quem desiste. Entendeu? É fácil? Não é. Difícil pra cacete. Por outro lado, é totalmente possível. É isso aí. Essa eu acho que era a minha dica de final. Falo pra caramba, né? Eu sei. Muito, muito bom, cara. Você falou tudo, falou. Acho que deu para complementar bem. As pessoas têm momentos diferentes, começos diferentes, mas tem muita gente que fala que é programação e faz 2 aulas e é isso, né? Acabou a programação, acabou o interesse. Mas, bom, vou reforçar para todo mundo que está assistindo aqui para ir na Full Cycle, olhar as redes sociais também do Wesley, porque ele posta conteúdo. Então a gente vai colocar as redes sociais aqui na descrição. A gente vai colocar as nossas redes sociais também e um link para Space Squad. O Space Squad, para quem não sabe, é isso aqui que você está vendo. É esse canal. Então não tem só o YouTube, mas a gente também faz push, a gente tem Instagram, a gente produz conteúdo. Então é um grupo de pessoas que faz conteúdo. Então não sou só eu e a Ari, tem bastante gente para fazer isso tudo aqui acontecer. E se você tem um interesse de participar, de estar no vídeo no YouTube, de fazer um blog post na Rocket City, de ajudar com a comunidade, se inscreve aí no link da descrição, porque tem uma chance de você ser selecionado. E, bom, acompanha nós, acompanha todo mundo aí. Se você gostou do episódio, deixa o likezão, por favor. Boa, eu só vou deixar mais um recado que eu quero que todo mundo comente a solução para o desafio que o Wesley passou no meio do podcast. Eu quero ver muitos comentários e eu quero ver muitas respostas diferentes, porque é uma pergunta bem interessante e eu acho que dá para mostrar bastante o que você está aprendendo e como que você pode continuar evoluindo. Então, nos comentários, se quiserem postar em alguma rede social e marcar a gente também, postar no Instagram e marcar o pessoal o Instagram oficial do Space Squad, que também está na descrição, e marcar o Wesley também, marca eu, Gabriel, e daí vai ser bem da hora esse meio desafio aí. Então é isso, muito obrigado, Wesley, por ter vindo participar com a gente. O episódio foi maravilhoso. E é isso, na semana que vem a gente tem mais. Valeu, Falou! pessoal. Valeu aí, galera.